Olá, meus amigos, continuando o tema prisão, prisão em flagrante. E aí, já foi pego em flagrante? Eu acho que já. Eu acho que você já foi pego em flagrante. Você está com cara de quem foi pego em flagrante, ainda que tenha sido alguma situação constrangedora, mas não criminosa. Eu quero saber o seguinte, o que é flagrante? Na verdade, flagrante, tá? Essa prisão em flagrante aqui resulta no momento e no local do crime. É uma medida restritiva de liberdade, no caso não flagrante, mas a prisão em flagrante, de natureza cautelar de proteção e caráter eminentemente administrativo, que não exigem ordem escrita do juiz, porque o fato ocorre sem precisar de opinião, de inopino. E se eu quiser saber o que é flagrante, não tem jeito. Eu vou ter que ir no Código de Processo Penal, artigo 302, e diz lá o seguinte: nós temos o artigo 302, inciso 1º, que diz, inciso 2º, que o agente, na verdade, ele é surpreendido cometendo a infração penal. Então, quando eu estou cometendo a infração penal, lembrando que a infração penal tem que fazer uma conjugação do que é infração penal. Grosseiramente falando, eu vou pensar aqui no crime. O que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. E quando eu falo aqui fato típico, ilícito e culpável, todos os requisitos ali do fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, eventuais causas excludentes de licitude, eventuais situações da culpabilidade, como a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, todos os requisitos contidos no conceito de crime, você precisa conjugar com o artigo 302 do Código de Processo Penal, na medida em que flagrante próprio é quando eu estou praticando o mal, a infração penal, o crime, ou quando eu acabei de praticá-lo. E aí nós chamamos isso de flagrante próprio. Flagrante próprio. A prisão deve correr de imediato, agora, sem o decurso de qualquer intervalo de tempo. Agora, por outro lado, nós temos o chamado flagrante impróprio, que é do inciso 3º do artigo 302. O agente simplesmente ele é perseguido, está sendo perseguido e tal, logo após a prática de uma infração. Pega ladrão, e o sujeito sai voado, vai para uma rua, vai para outra, perseguição e tal. Daqui a pouco ele vira para a esquina, cadê o cara? Foi por ali e vai e acha o cara. Em uma situação que faça presumir ser o autor do fato. Não existe um limite temporal para encerramento da perseguição, não. Porque existe uma lenda urbana. Não, até 24 horas é flagrante. Tem advogado muito espertinho que adora falar isso. Mas isso não é verdade. 24 horas é uma lenda urbana. Você pode ficar em flagrante muito mais tempo que isso, evidentemente. Flagrante presumido, que se confunde, alguns confundem com flagrante impróprio, que embora tenha presunção no nome, eu não tenho perseguição aqui. O artigo 302, inciso 4º do Código de Processo, me diz que o agente ele é preso logo depois de praticar o crime. E aí ele é encontrado, tá? Não em situação que faça presumir, mas ele é encontrado com objetos, por exemplo, instrumentos, armas, papéis, que presumam ser ele o autor da infração. Não esqueçam que não exige perseguição no flagrante presumido, ok? Vamos avançando. Agora nós temos várias espécies de flagrante. Nós temos um flagrante compulsório, obrigatório. O artigo 301 não é em fine não, tá? Alguns falam em fine, mas não tem nada a ver com língua inglesa não, em que é infine, que seria latim mesmo do Código de Processo Penal, tá? A parte final, no caso, artigo 301, as polícias civil, militar, rodoviária, ferroviária, os órgãos de segurança pública de uma forma geral, corpo de bombeiros militar, desde que em serviço, tá? Tem o dever de efetuar a prisão em flagrante sempre que a hipótese se apresente. Então, no primeiro momento, essas pessoas são obrigadas a prender o sujeito, mas vamos ter que conjugar esse artigo 301 do CPP com o artigo 13, parágrafo 2º lá do Código Penal, que é a posição de garantidor.
Lembre-se que o policial, ele sempre deve atuar numa situação de flagrante, mas nem sempre ele pode. Afinal, ele fez concurso para ser policial. Ele não fez concurso para ser terrorista da Al-Qaeda. Você pode falar isso, Fernando? Terrorista da Al-Qaeda? Não acho que ninguém vai fazer nada comigo, não. Não é possível. Só não vou falar que estou no Rio de Janeiro, porque... Agora o sujeito não fez prova para ser terrorista. Ele não fez prova para isso. Aí é o sujeito lá, policial militar, na praia com seus filhos, e aí de repente 15 homens armados vão assaltar um banco. O que se exige no policial desse? Ele vai tirar do nada uma pistola da sunga e ir atrás dos 15 elementos que estão com fuzis para tentar afastar o crime. E ainda vou falar o seguinte: não, mãos ao alto, você tem um direito a um advogado. O que eu vou esperar que aconteça? Infelizmente, o sujeito ele vai morrer. Ele sempre deve atuar, mas nem sempre ele pode. Ah, mas como é que eu vou saber, professor? Realmente é só o caso concreto que vai dizer. Então, esse artigo 301, a parte final, do Código de Processo Penal, tem que ser conjugado com o artigo 13, parágrafo 2º, que é a posição de garantidor lá no Código Penal. Agora, de outro lado, nós temos também um flagrante facultativo. Qualquer pessoa do povo pode prender quem está em flagrante. Tem uma faculdade legal que autoriza qualquer pessoa a efetuar ou não a prisão em flagrante. Tem gente que não é policial e tal, mas adora prender os outros, né? Depois aquele cara que fez jiu-jitsu, tem aquela orelha do mal, e aí ele, cara, isso aí dá e tal, vou dar um armlock voador aqui no cara e vou prender e algemar o cara. Tranquilo, não tem nenhum problema, mas para ele não é obrigado, não vai se exigir nenhuma sanção caso ele não faça. Nós também temos o flagrante esperado. Esse é o flagrante válido, esse é o flagrante profissional. Vamos imaginar o seguinte, e aí o informante fala para você que é policial, você é um cara passado na casca do alho, profissional, e o informante diz, ó, amanhã, 9 da manhã, na rua tal, vai chegar um sujeito com uma roupa vermelha e preta de time de futebol, mas não é Flamengo, é o Sport Recife. Sei, sei. Tá? E ali ele vai estar lá com aquela roupa, você pode chegar em cima que ele vai dirigir um caminhão que tem a meia tonelada de cocaína. Pô, já tá falando. E aí o policial chega um pouco antes, fica ali só né, olhando de longe, e aí o cara chega e você vai e dá o bote. É aquilo mesmo, tranquilo, flagrante esperado, é o flagrante perfeito, é o flagrante válido. A atividade da autoridade policial antecede o início da execução delitiva. A polícia, na verdade, ela vai se antecipar ao criminoso porque ele já tem uma ciência anterior do que está acontecendo. Ele já saiu na frente, ele fica de tocaia, ele realiza a prisão e aí nada impede também que essa prisão seja realizada por um particular. Esse flagrante é um flagrante válido. O flagrante é preparado ou provocado, tá? Que o agente é induzido ou instigado a cometer crime e nesse momento acaba sendo preso em flagrante. Nós temos até o artigo 145 que trata a respeito disso. O flagrante, na verdade, provocado, aqui no Brasil não vale. Aquele filme americano, chega o novinho e o cascudão, dois policiais lá. Aí o cascudo fala pro novinho, ó, você vai lá e pede a droga. Quando o traficante chegar com a droga, a gente dá o bote. Por acaso, nós tivemos uma alteração na legislação em que pra gente está valendo esse flagrante, tá? Até 2019 não valia. Mas a ideia é fazer com que o sujeito, ele praticamente seja um ator. Um dia desse um amigo chegou para mim e falou, mas está sumindo dinheiro na minha casa. Cansei de brigar com a mulher, acho que ela está pegando dinheiro. Tem mulher que é possuída pelo mal, fica o tempo todo pegando dinheiro da carteira do marido. E era o caso dele. Mas na cabeça dele estava abusando. Ele falou o seguinte, ó, eu deixo uns 1.000 e poucos reais dentro de um terno no armário. E tá sumindo, sempre some uns 100, 200 reais toda semana. Aí depois ele falou, olha,
eu acho que a minha empregada está levando. A empregada é uma empregada nova e, por coincidência, começou a desaparecer dinheiro. Aí ele propôs o seguinte: eu vou colocar uns R$ 1.000 na mesa da sala e vou deixar ali nota de 200, de 100 e tal. Com certeza ela vai pegar uma nota de 50 e uma de 20 e vou colocar as câmeras ali na sala. Aí eu falei: não faz isso não. Porque a primeira coisa que o advogado dela vai falar em uma delegacia é que esse flagrante foi provocado. Você não precisa fazer nada. Aliás, faz até melhor. Tira o terno da posição A, bota na posição B, mas deixa o dinheiro lá e bota a câmera no quarto. Porque aí você vai ver que você não facilitou nada, ainda deu dificuldade. Não deu outra. Alguns dias depois ele me liga: flagrei aqui na câmera. Olha, a moça foi direto onde o terno estava. Aí não estava naquele local inicial, e ela foi roupa por roupa, botou a mão em tudo que é bolso até achar o dinheiro. E quando achou o dinheiro, né, aquele gesto do mal, foi contando, ainda botou o dedinho na língua e botou ali dentro do sutiã do mal o dinheiro que ela subtraiu. Fomos para a delegacia e tal. A primeira coisa que o advogado dela falou foi exatamente isso: não, o flagrante foi provocado. E eu disse: não falei. E claro que o advogado, o delegado, a autoridade policial, entendeu que esse flagrante não foi provocado, tá? Que o provocado na nossa legislação ele não vale, e na verdade ele foi esperado, ok? Temos o flagrante prorrogado, que a autoridade policial tem a faculdade de aguardar do ponto de vista da investigação criminal, o momento mais adequado para realizar a prisão, ainda que sua atitude implique na postergação da intervenção. Como assim, professor? Vamos imaginar aquela situação anterior que eu coloquei, em que a polícia está esperando, 9 da manhã vai chegar a carga onde tem cocaína. 9 da manhã. Os policiais estão lá desde as 7 de manhã, ali de tocaia, cada um fazendo papel de algum ator na sociedade, estão ali perambulando e tal. Mas 9 da manhã que o cara vai chegar. Aí 8 da manhã vem um adolescente com mochila nas costas, igual alguns que tem por aí em escola, perto de escola. Maconha! Quem quer maconha? Quem vai de maconha? Sinceramente, você policial, você está pensando em pegar meia tonelada de cocaína. Aí vem um infeliz, tá? Vendendo maconha. Se você pegar o cara da maconha, você vai afastar o peixe grande. Então você vai fazer o quê? Você vai dar uma segurada, filma, bate foto, deixa lá o garoto possuído vender a maconha dele, e no momento posterior você vai fazer o flagrante no momento mais oportuno, se ele estiver por ali praticando o mal, ok? E temos o flagrante forjado. Esse realmente não vale mesmo. É aquela situação que nas provas era sempre o policial. O cara tá sem nada, aí o policial botava uma arma raspada ali na conta dele. Ah, tá no flagrante, esse cara tá com a arma. Hoje em dia, nas provas, não tá caindo mais assim não. Agora eles tiraram o policial de cena, colocam mais ou menos assim. Vamos imaginar um particular. Aí eu tô assistindo uma aula e simplesmente eu pego o meu celular, eu pego minha carteira e boto lá na bolsa do colega meu. E daqui a pouco eu simulo. Vem cá, gente, alguém viu meu celular, viu minha carteira, estava por aqui, não está mais. Alguém pode ligar para o meu celular? Aí, claro, vai ligar para o meu celular, vai tocar na bolsa de outra pessoa. Essa outra pessoa vai ficar sem graça. Aí, pegou meu celular. Qual foi o flagrante dela? Flagrante, em termo técnico, impuro não é flagrante, mas a doutrina chama essa situação como flagrante forjado, que é aquele armado, é aquele fabricado, é realizado para incriminar alguém inocente. Ela é ilícita, tá? Ela é ilícita, ok? E se for feita por agente público, tranquilamente vai ser considerado abuso de autoridade. Nós temos também quem se entrega à polícia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais autorizadoras de flagrante, mas eles chamam de flagrante por apresentação. Tudo bem, doutor? Meu nome é Márcio e fui eu que pratiquei o crime
ontem às 10 horas da noite. Eu que sou maníaco da internet. E aí eu me apresento, flagrante por apresentação. E vamos seguindo, que calme, tá? Nós temos também outros tipos de flagrante, que seria flagrante de crime permanente. Na verdade, seria um flagrante dentro do crime. Quando eu penso em crime permanente, é aquele crime em que a consumação se prolonga no tempo. Vamos pensar em um sequestro, ou uma extorsão mediante sequestro. O sujeito foi sequestrado, lá na Colômbia tem muito isso, Colômbia, Venezuela, volta e meia tem alguém que é sequestrado, jornalista, político, e fica 10 anos desaparecido. Tá? Às vezes não é nem sequestro, não é nem uma extorsão mediante sequestro, é um sequestro mesmo. Não, privou a liberdade, não pede resgate, não pede nada. Enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada a qualquer tempo. Nós temos também um crime habitual. É aquele que se materializa de modo de vida do infrator, exigindo para a consumação a reiteração de condutas, que por sua repetição caracterizam a ocorrência da infração. Pela dificuldade, no caso concreto, de aferir a reiteração de atos, àqueles que defendem não ser possível flagrante nas infrações habituais. Um exemplo, exercício ilegal da medicina. Há quem defenda que, um exemplo, aí eu vou trabalhar como ginecologista, que não seria recomendável porque, em tese, é bem difícil o negócio. O ideal seria a homeopatia, que é mais light, mais tranquilo. Mas tem bandido que é totalmente estúpido. E aí ele vai trabalhar como ginecologista. Há quem defenda que não é um flagrante. Mas ele não é médico e trabalhou como ginecologista. Claro, vai acabar sendo até uma situação de estupro. Mas ele resolve exercer aquela profissão. Só que a questão é, esse tipo de crime exige habitualidade. Exemplo, toda terça e quinta, fulano trabalha no consultório como médico. Mas ele não é médico, mas tem habitualidade. E aí seria um crime habitual e tranquilamente estaria em flagrante, tá? Então, bem importante essa parte aqui, sem dúvida. Temos também flagrante nas várias espécies de crime. Colocamos aqui que o crime de ação penal pública condicionada e ação penal privada. Nesses casos, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá haver manifestação da vontade do respectivo legitimado. Tá? Em algumas situações, nós temos esse pedido à autorização, que nós trabalhamos lá em ação penal. Algumas situações nós precisamos de autorização por meio de representação, de requerimento. Se a vítima não puder imediatamente ir à delegacia para se manifestar, por ter sido conduzida ao hospital ou por qualquer outro meio relevante, poderá fazê-lo no prazo de entrega da nota de culpa, que vamos trabalhar, vamos ficar só nesse slide nessa aula, e aí vamos continuar no outro momento essa aula, mas com relação à nota de culpa, que vamos esmiuçar isso também no outro momento, ela existe, tem que existir. A nota de culpa, nós comparamos muito, eu sei que isso é bem constrangedor, mas quando você compra um eletrodoméstico, vou comprar uma geladeira. A geladeira é da marca X, da cor X. Quando o entregador ele chega, a primeira coisa que você faz é ver se realmente o que você comprou está ali sendo entregue. Você assina um recibo. O preço é a mesma coisa. Eu vou entregar no sistema carcerário. Você entregou para quem? Que horas? Ele sabe por que está sendo preso? Quem foram as pessoas que o prenderam? Que horas ele foi preso? Por que foi preso? Qual artigo que foi preso? Isso tudo tem que ser informado. E alguém tem que receber. Quando eu chego na delegacia, eu tenho que apresentar aos meus superiores o recibo que eu entreguei. Tá? Caso a vítima não emita autorização, deve a autoridade policial liberar o ofensor sem nenhuma formalidade, documentando o ocorrido no boletim de ocorrência. E não se esqueça de colocar ali aquele aviso no nosso sininho. Para quem não está inscrito, inscreva-se no canal. Se puder, de coração aberto aqui, peço que vocês nos ajudem
a promover e divulgar esse nosso canal. Esse canal é para você. Nós gostamos desse contato com vocês, acreditamos em vocês e torcemos por vocês. Um grande abraço e até mais.